E sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Zero Glúten e Lactose, em parceria com o Um Rolê Sem Glúten. E como vocês sabem, a revista foi criada em 2019 em plena pandemia. Nós começamos com as revistas físicas, depois foi pro digital e agora temos um novo formato que é o podcast, com a intenção de trazer conteúdo seguro para você aí da sua casa. E nós temos parceria com Um Rolê Sem Glúten, que é o Instagram, o meu Instagram, que vocês me conhecem, a Dani do Rolê. E lá no Rolê Sem Glúten eu conto um pouquinho da vida de como é uma adolescente celíaca e como é todos os dias e como a gente vive essa vida, né, sendo celíaca. E também temos o projeto esse ano do Um Rolê por Curitiba, que eu te levo para conhecer vários locais sem glúten aqui em Curitiba. E hoje no podcast nós temos uma convidada mais do que especial, Dinadeia Brandalize. Ela é psicóloga clínica formada pela PUC Paraná, especialista em transtornos alimentares, método HAFCAL, especialista e atuante em terapia cognitiva comportamental, 30 anos de experiência, trabalha na clínica de psicologia Carpe Diem, atende adolescentes e adultos, presencial e online. Dinadeia, seja muito bem-vinda ao podcast Zero Glúten e Lactose. Olá, Dani, muito obrigada. Gostaria de agradecer à revista pelo convite. Acho que é sempre muito pertinente estarmos divulgando, orientando e difundindo as informações sobre o mundo celíaco, né? E Dinadeia, além de você ser psicóloga, você também tem algo em comum com muitas pessoas que estão assistindo o podcast, que é também ser celíaca, não é mesmo? Então, também sou celíaca, fui diagnosticada, sou celíaca há 15 anos. Nós nunca sabemos há quanto tempo somos celíacos, né? Fui diagnosticada há 15 anos atrás, aonde não havia nada disso tudo que nós temos hoje. E ao receber o diagnóstico, eu tinha os sintomas de dores articulares, dores musculares, insônia, fadiga crônica, que é você acordar e ir dormir sempre cansada, exausta. Mas eu só pude ter o meu diagnóstico por causa dos sintomas clássicos. Eu tinha constipação intestinal e gastrite. Eu fui ao médico por causa da gastrite e saí de lá com o diagnóstico de doença celíaca. Então, há 15 anos atrás, não vamos romantizar o impacto inicial. Quando eu fui ao supermercado pela primeira vez, eu via 1 milhão de placas. Não, não, para você não. Agora não, nunca mais. A gente vai aprendendo a lidar com a situação e dando tchau para os sintomas. Isto é uma maravilha. Você vai dando tchau para os sintomas e vai cada vez mais se conscientizando da importância para nós celíacos regular a alimentação com a retirada do glúten total e regular o nosso emocional, que é um processo também. E a doença celíaca tem tudo a ver também com as doenças psíquicas, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui. E para começar, vamos começar pelas crianças. Como os pais de crianças devem receber o diagnóstico de doença celíaca e como transmitir aos filhos? As nossas queridas crianças celíacas. Primeiro, eu gostaria de ressaltar que as crianças, Dani, elas têm uma capacidade muito grande de adaptação. As crianças se adaptam. As crianças não têm preconceito, elas desconhecem ainda preconceitos, elas aceitam. Vai depender muito da postura dos pais. Os pais têm que aceitar o diagnóstico e entender que é o caminho, é o que eu chamo de GPS para a saúde dos seus filhos. Não vitimizem seus filhos, não sintam peninha deles, não tenham esse olhar de coitadinho do meu filho, agora ele é celíaco, o mundo vai acabar para ele. O mundo vai se abrir para ele em termos de saúde, mas temos as nossas restrições a serem respeitadas. Então, é muito importante que os pais busquem informação, busquem apoio psicológico para os pais, em muitos casos, porque eu costumo atender muitos celíacos, né? E mãe de celíaco sofre muito mais que o celíaco. As mães sofrem muito mais. E quando elas aceitam, tudo clareia. O que a gente faz com as crianças? Orienta, vai no gradativo,
As crianças adoram marmita, elas não têm preconceito, nossa melhor amiga na infância, na adolescência e na fase adulta. Então, compre marmitinhas bonitinhas para as crianças irem se adaptando. Outra coisa, é importante que os pais orientem a escola. A escola precisa saber da condição celíaca por causa do lanche, por causa das massinhas de modelar, que algumas têm glúten, bexiga de aniversário ou balão, como alguns chamam. Tudo isso é muito importante. Os familiares próximos é importante saberem. As vovós, por favor, vovós, não queiram fazer o bolo preferido na forma glutenizada, no forno glutenizado, tendo só a receita como isenta de glúten, né? As vovós também agradem de outra forma seus netinhos, né? Não mais daquela forma, e também não sintam pena, sintam que é um diagnóstico para que as crianças tenham saúde e se desenvolvam saudáveis. Sim. E no caso dos adolescentes celíacos, como é essa mudança para o jovem? Como ele reage com um novo estilo de vida? Os adolescentes, nós temos que ter um carinho especial por eles e uma paciência especial por eles, porque antes de serem celíacos, eles já estão passando por mudanças hormonais, mudanças emocionais. Adolescente é muito adolescente é muito intenso, tanto para cima quanto para baixo. Então, os pais precisam dar acolhimento a esses adolescentes, informação e ter muita paciência, porque é um processo gradativo, tá? Alguns adolescentes se adaptam e outros não. É muito comum que o adolescente, em casa, ele se adapte, né? Porque é a mãe que vai lidar com a comida, é a mãe que vai fazer toda a higienização do glúten na casa. E fora, eles acham que eles têm que fazer um escambo, uma troca. Para ser aceito, eles muitas vezes se submetem à contaminação. E aí a gente trabalha em psicoterapia, porque esse conflito não pode ser muito direto com os pais. O adolescente já tem conflito. A mãe falando o tempo todo, não pode comer glúten, não pode comer glúten, vai gerar um conflito maior. Muitas vezes seria interessante um processo psicoterápico para trabalhar isso. E o que se trabalha com o adolescente? Autocuidado, autorresponsabilidade e melhoria da autoestima quando necessário, para que ele chegue à aceitação da condição celíaca. É um processo e eu sugiro aos pais que tenham muita paciência, porque vai acontecer. Em algum momento, o adolescente vira a chavinha e vai acontecer. Ele tem outro porém, como eu falei que ele faz uma negociação com o social, ele tem as crenças de que os amigos não vão chamar para rolê, de que ninguém vai querer namorar com ele. Então, a gente precisa desmistificar. Como assim ninguém vai querer namorar com um adolescente? Quer dizer que um hambúrguer é mais importante do que você? Uma fatia de pizza é mais importante do que você, adolescente, que está pensando assim? A gente precisa regular essa autoestima e também aprender o processo seletivo de quem são amigos de verdade e quem não são. Exatamente. Mas o maior preconceito está na cabeça do jovem, a maior rejeição inicial está na cabeça dele. Quando ele muda a visão, tudo muda no entorno dele. Aqueles 10% que vão fazer piadinha, que não vão aceitar e não vão querer entender dos amigos, esses 10% não precisam fazer parte da sua vida. Fica com os 90%. E eu aproveito a deixa pra contar um pouquinho da minha história, né? Que quando eu descobri a doença celíaca, eu tinha 9 anos, então eu tava naquela fase de criança. Mas logo eu entrei na pré-adolescência, na adolescência, e foi quando eu rejeitei a doença celíaca. E era exatamente isso que você falou. Dentro de casa era tudo certo, comia tudo bem. Mas aí saía, ia pro colégio, ia pros rolês. Aí você ficava, meu Deus, o que as pessoas vão achar de mim? Eu tô levando marmita, eu vou ter que comer aquela batata frita, ou eu vou ter que comer o glúten. E eu comi o glúten fora de casa, porque eu rejeitei a doença celíaca. Eu falei, não preciso disso, não tô passando mal. Então, eu mesma
tava me prejudicando sem saber. Então o adolescente fica nessa, de vergonha do que as pessoas vão passar. E a gente não tem que ligar pro que as pessoas vão pensar. Se pensou bem ou se pensou mal, eu tô bem, eu tô feliz, eu tô segura, minha saúde tá bem, porque eu tô comendo com a minha marmita, tô comendo de forma segura. E é muito prejudicial pro celíaco isso. Em casa tá tudo bem, mas fora tá pisando gigantesco na bola. É uma negação, né, Exatamente. Dani? E uma negociação. Ninguém precisa comer glúten para ser aceito ou ao contrário, né? É aceitação própria em primeiro lugar. A vida social, a sociabilização do adolescente é importantíssimo para ele. Tão importante quanto comer é se relacionar. Só que o comer alimenta o corpo e os relacionamentos alimentam a alma, o emocional, o psicológico. Então, a gente adequa a alimentação e o adolescente precisa entender que ninguém vai sentir os sintomas que ele tem por ele. Se ele comer glúten, tá pensando na aceitação, é só ele quem vai passar mal. É só ele quem vai estar prejudicando a saúde. Agora, pai e mãe, não adianta projetar futuro para adolescente. Você pode ter um câncer aos 30 anos. Imagina, que câncer, o quê? Agora estou com 15 no auge. Não é assim que se trabalha com o adolescente. Você trabalha mostrando o estado atual, o tempo presente, né? Porque se você projetar futuro, o adolescente não pensa nisso. Imagina, ele está super bem, não vai pensar quando tiver 30, 40, 50. Então, a gente já trabalha o tempo presente, adequando, e os pais entendendo que é um processo, são etapas, não é de um dia para o outro. Mas vai acontecer essa aceitação. E depois eles fazem uma reviravolta, porque tudo é muito intenso. O adolescente pode, sim, sair da rejeição e da negação do diagnóstico e ir para as redes sociais, montar sua rede, colaborar, contribuir, e daí lá, assim, é muito bom para o emocional e vai estar contribuindo com outros jovens, mostrando que é possível ser feliz e não depende do glúten a nossa felicidade. Sim. E agora falando um pouquinho dos adultos. Como é pro adulto celíaco descobrir a doença celíaca depois de já muitos anos, né, vivendo com o glúten, como é pro adulto? Primeiro a gente precisa colocar o seguinte, né, Dani, 1% da população mundial é celíaca. Desses 1%, a cada 8 pessoas, apenas 1 recebe o diagnóstico. As outras 7 podem passar a vida toda sofrendo, somando diagnósticos, somando doenças, porque não chegaram ao diagnóstico, né. Então, o adulto também precisa ter essa conscientização de que é o caminho, a porta para a saúde. 2 questões que nós temos com relação à aceitação do adulto. Primeiro, a personalidade dele. Como ele enxerga a vida, como ele encara a vida, como ele lida com os problemas e com as mudanças. O nosso cérebro, muitas vezes ele tem dificuldade com mudanças, com coisas novas, porque ele vai buscar referência lá e não tem ainda. Você vai ter que criar isso. É novo. Você não tem referência, não tem experiência. Então, a personalidade, o olhar da pessoa para a vida, eu enxergo os problemas como resoluções, como eu vou fazer para resolver isto, ou eu enxergo esses problemas como me deixando pequena, me deixando com medo, deixando insegura. Então, também é perfil isto. E a outra parte é a questão de quantos sintomas você está, por quanto tempo você ficou pelejando por aí, buscando solução para a sua saúde. Tem pessoas que chegam no gastro depois de terem passado por psiquiatra, por reumato, por várias especialidades que ia tentando pontuar aquilo e não resolvia. Então, o adulto depende dessas coisas. Quanto mais sintomas ele tem, é mais fácil chegar à aceitação. Mas o emocional tem um fator muito importante na aceitação do racional, do cognitivo. Tem que estar acompanhando. Sim. E como a doença celíaca atinge o emocional? Na verdade, ela atinge por causa das mudanças do social.
né? Temos que ter consciência, por isso que eu digo, não devemos nem romantizar demais e nem crucificar. Temos que chegar num equilíbrio. Ela atinge porque a pessoa vai ter que mudar todos os seus hábitos alimentares, fazer uma higiene total na sua casa e aprender a como. Primeiro você sai, você aprende, entende o emocional de as mudanças para o social. O social não vai ser mais o mesmo, da mesma forma. Os amigos, sim, as pessoas, sim. Mas o social não vai ser da mesma forma, você precisa adaptar. E nem deve ser da mesma forma, afinal nos adoeceu, né? Como que a gente vai querer que continue da mesma forma se estamos doentes, cheios de sintomas? Aprender você recebe convites para casamento, para festas, aprender que isso é um carinho. Em primeiro lugar, quando alguém te chama para algo, a pessoa está dizendo: estou feliz e quero compartilhar essa felicidade com você. Então, é a marmita, sim, é comer antes de sair para não chegar com fome no evento. 2 coisas de âmbito emocional, tem pessoas que gostam de saber qual o cardápio vai ser servido naquele evento para levar algo similar. Sim. E tem outras que só, levam aquilo que estão com vontade de levar no dia. Não tem nenhum dos 2 é certo e o outro errado. Vai da escolha de cada um. Mas sim, adaptar-se às mudanças é muito importante. A saúde em primeiro lugar. E qual o papel dos familiares, amigos e colegas do trabalho? Acho que acolhimento, em primeiro lugar. Empatia é bom e nos tempos de hoje estamos precisando de mais empatia como um todo, não só o celíaco, né? A informação é importante. Os familiares no dia a dia, Dani, é importante a gente falar assim, que a casa do celíaco deveria ser o seu porto seguro, isento de glúten. Isso depende do emocional e da empatia dos outros familiares, porque dá trabalho. Higienizar tudo, é mais caro os alimentos, sabemos que os alimentos são mais caros, mas não é essa a questão do alimento, é você ter que trocar vários utensílios domésticos que sim, também saem mais caro. Mas a casa do celíaco deveria ser o seu porto seguro, porque é muito ansiógeno ficar fugindo, evitando contaminação cruzada o tempo todo. Daí nós temos um outro porém. O amor é muito importante, mas existe a questão socioeconômica também. Uma família com 6 pessoas, numa classe socioeconômica, financeiramente não abastada, é muito difícil. Então tem que se adaptar, muitas vezes tem essa intenção, mas não é possível por causa do custo disso tudo. Então que a empatia e o acolhimento venha através do apoio de que o celíaco tenha todas as suas coisas separadas, fazer um combo de tudo, que ninguém mexa, que ninguém contamine, já é um carinho também. Sim. E sobre as crenças limitantes, o que são? Crenças limitantes. Celíaco é recheado inicialmente. Todos nós temos, tá? Em primeiro lugar, todo ser humano tem crenças limitantes. São situações que a gente aprende através da cultura, através da família, que acreditamos em situações que nos limitam, que não tem comprovação científica nenhuma e que é aceita pelo emocional. Tá, vamos esmiuçar isso, que são crenças limitantes. Antes de falar das crenças dos celíacos, vamos falar de algumas corriqueiras. O dinheiro não traz felicidade. Esta é uma crença limitante. Faz com que muitas pessoas fiquem estagnadas nos seus pequenos salários, tendo potencial de buscar mais e de se desenvolver. Ah, professora, todos os anos eu tenho uma professora que me persegue. Será? Vamos contestar um pouquinho essas crenças aí. Será que isso é real? Tem o dedo podre para o amor, porque 2 experiências não deram certo?
Vamos falar o adolescente, 17 anos. Teve 2 relacionamentos de 1 mês cada um. Daí já fala, o amor não é para mim. Desistir do amor. Desistir do amor. Isso são crenças limitantes para as pessoas celíacas. A principal delas é: ninguém vai me convidar mais para o rolê. Ninguém vai me convidar mais para as festas por causa da comida. Os adolescentes e os solteiros. Ninguém vai querer namorar com um celíaco. Ninguém vai querer se relacionar com um celíaco. Afinal, tem que ter empatia para se relacionar. Mas, gente, não tem que ter empatia para se relacionar como um todo. Essas são as crenças. Como que se derruba? Contestando, perguntando, cadê a comprovação disso? Por quantas vezes eu experienciei isso para eu dizer que é um fato? Tudo que generalizamos, tendemos a ter uma grande possibilidade de errarmos, tanto para mais quanto para menos. 2 relacionamentos amorosos, os homens não prestam. Crença limitante. Senão nós temos que aceitar que eles pensem a mesma coisa. Se eles tiverem 2 relacionamentos amorosos que não deu certo, as mulheres não prestam, não são confiáveis. Isso são crenças limitantes. Trabalha-se em psicoterapia e, caso não, eu dou a dica de que realmente a pessoa converse sobre isso internamente. É verdade? Por quantas vezes? Quanto tempo eu tenho de experiência nisso? Por que só comigo aconteceria isto? Né? Elas nos limitam a seguir em frente e a ter boas conquistas e atrapalham um pouquinho na felicidade. Sim. E agora vamos falar um pouquinho sobre aceitação. Quais as principais barreiras que acontecem para aceitação no diagnóstico da DC? Primeiro é essa questão do susto, do desconhecido, do novo, do não sei lidar. E gera uma perda, tá? O glúten não vai mais fazer parte da sua vida, isto é um fato. Não deixa de ser uma perda. Perda é tudo aquilo que não temos mais e já experienciamos e que pode levar a um luto. O luto é o sentimento de perda gerando muito sofrimento e muita dor. Aí tem estudos que se chegou a 5 fases do luto e essas 5 fases são universais. Negação, raiva, combinar algumas coisas, depressão e aceitação tá lá, que a gente tem, por último, que a gente tem que colocá-la em primeiro lugar. A negação recebe-se o diagnóstico. Não, isso não é verdade. Tá errado. Esse médico não sabe de nada. Vou procurar outro médico. E às vezes vai-se mesmo. E o diagnóstico é o mesmo. Qual é o maior perigo? Na negação, não se adere à dieta gluten-free. A pessoa continua se contaminando. Mas como o nosso cérebro não para, a gente vai para uma outra fase que é a raiva. Então a pessoa já começa a entender que sim, que é celíaco. E daí vem a famosa frase: por que eu? Por que comigo? Logo comigo. E eu diria: e por que não eu? E por que não comigo? Não é uma questão de merecimento, de sermos ou não boas pessoas. É genético, né? É fisiológico, é orgânico, não depende da gente. Na raiva, sim, tem a revolta, muita discussão, muitas brigas familiares, inclusive. A pessoa, então, se é na raiva, ela já começa a cuidar um pouquinho, mas quando sai, não, né? Aí tem essas negociações aí, os escambos. A consciência aumenta um pouco mais e a pessoa cuida 100% em casa, mas começa a negociar com: hoje é Natal, hoje eu vou comer. Olha o perigo, gente. Hoje tem o casamento da pessoa que eu gosto tanto, eu vou comer. O glúten não tem essa leitura dentro do nosso organismo. Vou dar uma trégua. Precisa cuidar e cuidar sempre. Migrando, continuando, nós temos a depressão, que é uma fase de internalização, ao qual, na depressão, a pessoa tem pensamentos negativos sobre
si mesma, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, vai ser muito difícil. A palavra difícil na depressão é uma das principais que vem constantemente. Então, ela tem pensamento negativo sobre si mesma, sobre o meio que ela está, não vou ser aceito, não vou ser aceito, e sobre o futuro, ficarei sozinho, etc, etc. A depressão judia muito, mas essa internalização, ela nos traz uma consciência que a gente começa a acordar e precisa sair dela, entrando na aceitação. Aí o celíaco vai buscar: é isso mesmo que está acontecendo comigo? Eu não tenho o poder de mudar? O médico não tem o poder de mudar para mim? Então, o que que eu posso fazer para ficar bem, para ficar feliz? Vai buscar receita, testa receita, entra em Instagram especializados, buscar os points de comidas seguras para poder sair. Aí a vida melhora significativamente. É o ressignificar, né, começar a olhar o diagnóstico com outros olhos, né, não falar: eu sou doente". Não, eu carrego uma condição. O diagnóstico da doença celíaca vai te trazer a vida novamente, né. Sim, e através da aceitação que você entra nos cuidados, você só entra nos cuidados da retirada do glúten e não retirada do social, né. Sim. Retirada do glúten e retorno ao social, muitas vezes, é que você vai sair da doença celíaca para a condição, entendendo que a doença celíaca não tem cura, os sintomas têm. Aí nós chamamos condição. Eu creio que nós duas estejamos na condição, né, Dani? Eu, graças a Deus, consegui remissão dos meus sintomas há muito tempo. Mas eu tenho consciência de que eu só consegui porque eu tirei o glúten da minha vida. É o necessário para fazer. A cura da doença celíaca é você tirar, fazer a dieta totalmente sem glúten e se livrar logo dos sintomas, né. Não é a cura da doença, é a cura dos sintomas. Isso, dos É a sintomas. passagem da doença, do termo doença celíaca, para a condição. Isso é muito importante e muito possível. Para quem está nos ouvindo, independente de qual fase se encontre, seja da raiva, seja da negação, seja da depressão, saiba que é possível sair sim, com ajuda, com acolhimento, muitas vezes dos familiares é o suficiente e do tempo de experiência que vai se adquirindo. Ou muitas vezes com um apoio psicológico profissional, mas é possível para todos. Sim, é totalmente possível. E aproveitando que você falou sobre depressão, doutora, é comum ter a depressão antes do diagnóstico, após o diagnóstico, durante o diagnóstico, como é? É muito interessante a questão da depressão. Vamos dividir em 2 tipos de depressão: depressão orgânica e a depressão biopsicossocial, tá, psicológica. A depressão orgânica no celíaco é interessante as pessoas saberem que nós temos um neurotransmissor, alguns chamam de hormônio, mas um neurotransmissor chamado serotonina. A serotonina tem a função de nos dar bem-estar, energia, nos auxilia nos pensamentos positivos, nas tomadas de decisões boas. A serotonina é energia e energia do bem. Ela é produzida, então fala neurotransmissor, né? Ela é produzida e a única que só tem essa produção de 10% no cérebro e 90% aonde, Dani? No nosso ponto frágil, no intestino. 90% da serotonina é produzida no intestino, que vai nos dar o bem-estar. Se o intestino do celíaco está prejudicado, está machucado, está inflamado, ele não consegue produzir essa serotonina. Vai influenciar no nosso comportamento e no nosso sentimento. Depressão orgânica. Muitas vezes aquela pessoa que o outro olha e fala: "Nossa, mas ela tem tudo, como assim?", né? É um celíaco não diagnosticado. A outra depressão é o pós-diagnóstico através da não aceitação, enxergando tudo como muito difícil, que é aquilo que a gente falou que entra no luto, né? Numa das fases do luto que tem essa depressão, que também pode estar misturada com a orgânica da serotonina no intestino.
Ou seja, gente, o nosso intestino, ele também define parte de emoções Sim. através da serotonina. Olha o quanto isso é importante para nós celíacos tirarmos o glúten de vez, né? Sim. Então, esses 2 tipos de depressão, ambas são tratadas, ambas podem você entrar em remissão. E o mais importante é retirar o glúten, que daí E retirar o glúten, sim. exatamente. E você podia falar um pouquinho pra gente qual é o papel das redes das mídias digitais? Tá. O papel das redes e das mídias, ele é muito importante para oferecer acolhimento, sentimento de pertencimento. Estou sozinha, sou só eu, não conheço nenhum celíaco. Informações, e daí as mídias, eu acho muito legal as mídias no nossa na nossa, vamos dizer, comunidade celíaca, né. Eu acho que é o que mais atua em termos de tudo que existe, é a questão, sendo só 1% da população, a gente faz um barulhinho bem legal, né. O papel é isso, acolhimento, informação, informação tem o Instagram lá, o Facebook das pessoas que adoram pôr receitas, se especializam em receitas. Outro de viagens, outro de como fazer, indicando locais da cidade, os points da cidade. Aliás, Curitiba, que estamos, é muito, muito boa para celíaco, ela tem muitos lugares, muitos estabelecimentos. E entra na questão da aceitação e da resiliência e da superação. A maioria dos locais que nós temos, pizzaria, confeitaria, restaurantes, tem um celíaco no meio. É esse que já passou, para quem ainda está nessa fase, do luto, e a gente respeita muito, essa pessoa já passou. E ela, além de superar, ela foi abrir um estabelecimento e contribuir com a comunidade celíaca. Isso não é lindo? Mas as redes, as mídias têm essa função de sentimento de pertencimento. Opa, não sou só eu, vamos nos unir e levar informação. Exatamente, quando eu diagnostiquei, eu procurei alguém, principalmente na minha época, né, muito redes sociais e tudo, alguém que falasse, algum adolescente, um adulto. Eu achei muitas poucas pessoas, foi tanto aí que eu criei um Rolê Sem Glúten. Porque é bom você ter alguém mostrando a sua, não a mesma rotina, né, mas ter alguma coisa que você se identifique, ver que a pessoa também leva a marmita, ver que a pessoa também sai, que a pessoa pode namorar, que é casado, que é celíaco, e que tá tudo normal, a pessoa vive e só mostra a sua rotina. Então é muito importante você ter alguém pra você se identificar e se sentir acolhido também, né. Somos seres altamente sociáveis. O ser humano, ele não vive isolado, ele não é um ermitão. Isso nos alimenta, né, do emocional. Estar em contato com pessoas alimenta o nosso emocional e psicológico, é fundamental. Sim. E como é acolher um celíaco psicologicamente? Em terapia, Isso. então, em primeiro lugar, a escuta ativa. Cada caso é um caso, todas as situações são individuais, o perfil da pessoa. O que é a escuta ativa? Você ouve essa pessoa, interagindo com ela e tentando ali já ver em qual das fases ela se encontra, né? Qual das fases? É pela fala dela que você vai saber em qual fase ela se encontra para poder ajudá-la. Fase, lembrando da questão do luto. E trabalhar com ela o reforço da autoestima, o reforço do autocuidado. Meus familiares podem contribuir comigo, mas eu sou total responsável pela minha saúde, pelas minhas escolhas e pelos meus atos. Porque numa fase do celíaco, da transição ali de aceitação ou não, existe a vitimização. É muito comum o celíaco se vitimizar, sentir peninha de si mesmo. E a gente respeita, mostra que isso não traz benefícios nenhum e, em vez de se vitimizar, vamos nos fortalecer. É muito melhor. Então, reforço de autoestima, trabalhar autorrespeito, autorresponsabilidade. Eu sou responsável, eu tenho um convite, eu vou levar minha marmita. Trabalhar a questão da organização e planejamento. Todo celíaco deve essencial.
Aliás, todas as pessoas, né? Você vai buscar um emprego, aquele que tem organização e planejamento, se sai melhor para cuidar da sua casa, para tudo. Mas quem não tem, acaba sofrendo um pouco no começo e vai desenvolver organização e planejamento. Eu tenho uma viagem, eu não posso simplesmente jogar um monte de roupa numa mochila e sair. Eu tenho que saber se lá vai ter lugar seguro para comer. Caso não tenha, o que eu posso levar que não vai estragar, que não, né? Tudo isso. Planejamento e organização trabalha-se também em terapia ao ver o perfil da pessoa. Sim. E o reforço emocional. É importante. E o que é a ressignificação que você comentou? A ressignificação é você dar um novo significado, mais pautado na realidade e mais pautado no que é seguro, no que é real. É o equilíbrio do emocional com o racional. Ressignificar. Minha vida acabou. Agora sou celíaco, minha vida acabou. Isso te traz benefícios? Isso é real? Não. Então a gente vai ressignificar, trazendo um comportamento mais saudável. Aliás, Dani, a ressignificação, eu acho que um rolê sem glúten é um exemplo de Sim. ressignificar, de alguém que, na adolescência, comia glúten para ser aceita e se feria, passou a trazer coisas para que os jovens consigam se adaptar à doença celíaca, à condição celíaca. Isto é ressignificar. A nossa glúten para quê, que se de loja passou para mercado, também foi um ressignificar do proprietário. Alguém que dizia, puxa vida, como assim eu não vou conseguir dar conta disso? E agora fornece para o país todo, não só para a cidade. Isso é ressignificar. Léo Sem Glúten também, que tem um Instagram super legal, indicando bastante viagens e tudo mais. É você se sentir bem dentro daquilo que você não pode modificar, a condição. Mas você pode mudar as suas ações. Sim, exatamente. E infelizmente a gente já tá indo para a última pergunta, mas você poderia dar algumas dicas para os celíacos e fazer suas considerações finais? Tá bom, então vamos lá. Então, a nossa comunidade querida celíaca aí, independente se você esteja recém-diagnosticado, a médio tempo ou mais tempo, mas assim, um carinho especial para quem está entrando, para quem está recém-diagnosticado. Tenha calma. Essa é a primeira dica. Tenha calma, tudo vai ficar bem. Procure comparar os alimentos. Antes dos alimentos, busque informação, conhecimento. Isto acalma, isto passa segurança. Busque informação, conhecimento sobre como se alimentar sem glúten, como evitar a contaminação cruzada e aquilo tudo que a gente falou do conhecimento entre viagens e tal. Busque informação e conhecimento, mas pratique-as. Se não praticá-las, todo o conhecimento que temos, se não utilizarmos, é como se nós não tivéssemos. Outra coisa para o nosso cérebro ir perdendo a referência do glúten. Compare alimentos sem glúten com outros alimentos sem glúten. Exemplo, 2, 3 marcas de pães, você vai chegar ao seu paladar. Talvez o meu seja diferente do seu, Dani. Por isso que a gente tem que fazer essas experimentações. Bolachas, macarrão, pães, sem glúten, com sem glúten. Vai perdendo a referência da alimentação anterior, né? Nunca deixe de frequentar o seu social por causa da comida. Comer, a gente come todos os dias, várias vezes ao dia. Mas ter a oportunidade de sociabilizar com pessoas queridas, que amamos e que nos amam, a gente nunca pode deixar de frequentar em detrimento da comida. Adapte-se. É o seu psicológico em questão, né? Isso é fundamental, importantíssimo para a nossa saúde mental. A comida alimenta o corpo. Os relacionamentos alimentam a alma, o emocional e o psicológico, né? Então, essas dicas
Gostaria que todos colocassem em prática, que a vida vai ficar muito mais leve. Outra dica: tenha leveza também ao enxergar as coisas. Tenha calma, tenha leveza e tudo vai ficar bem no momento certo. E estamos muito felizes e honrados de ter você aqui, trazendo um pouquinho dessas dicas. Tenho certeza que muitas pessoas que estão em casa assistindo ou ouvindo esse podcast absorveram muita coisa, muitas dicas, então a gente te agradece demais. Eu que agradeço, é sempre importante a gente divulgar, né, por isso que nós temos o Maio Verde também, que é um mês de muita movimentação para o celíaco, que é para nós divulgarmos não só a busca dos sintomas através de um gastro, que é quem dá o diagnóstico, mas para que outros profissionais de outras áreas médicas também entendam um pouco de doença celíaca, né, para que um neurologista com o diagnóstico de hiperatividade, ele consiga indicar para um gastro, vai ser um dia que vai chegar isso. Os pediatras já estão temos muitos pediatras que, através de um dos principais sintomas que não gástrico, e sim do crescimento, né, a parada de crescimento da criança, eles desconfiam de doença celíaca e indicam. Então, o Maio Verde, que é o maio de divulgação da conscientização, não só para o portador, mas para que os profissionais se especializem. Há muitos anos atrás, eu atendi uma pessoa que estava com uma depressão profunda. Passado 2 meses, não evoluímos em resultado. Ela chega e fala: meu carro quebrou, olha como eu estou com azar, porque estava com depressão, né? Olha o meu azar, meu carro quebrou, peguei um ônibus e a pessoa me deu lugar porque achou que eu estou grávida, mas isso ainda me chamaram de gorda. Ela estava com a barriga enorme, sendo num corpo magro. Aquilo fez plim. Fiz mais algumas perguntas a ela, encaminhei para o gastro, bingo, doença celíaca. Então, o Maio Verde é que mais profissionais das mais variadas áreas tenham conhecimento da doença celíaca para que a gente possa contribuir com o diagnóstico. Foi um prazer estar aqui, muito bom, mais uma informação para todos e gostaria de deixar um grande abraço gluten free. Muito obrigada, doutora. E lembrando que tá acontecendo ainda a promoção, e se você não sabe, 3 revistas impressas, 3 edições, você leva para sua casa por R$ 39,90 e todas as edições, do 1 até a 8, você encontra por R$ 69,90. Isso mesmo. Todas as edições, totalmente digital, para você ler no seu computador, no seu notebook, no seu celular, aonde você estiver, você vai encontrar informação muito segura, não só aqui no podcast, como também na revista. Eu agradeço por você ter acompanhado até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, deixar o seu comentário, deixar a sua curtida. E muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau!